Beleza. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Tudo tranquilo em relação à aula passada, eu já disponibilizei aí já está lá a gravação, lá no YouTube, né? Quem não pôde comparecer na aula passada, ou ficou com alguma dúvida, queria ver alguma coisa, algum comentário, eu disponibilizei lá. Né? Então, já está tudo à mão. Semana passada a gente fez uma introdução, né, a respeito da parte de gestão de infraestrutura de TI, e hoje a gente vai começar a falar dos elementos que são temas, né, centrais da parte de gerenciamento de infraestrutura, tá certo? Então, é uma visão um pouco, com um pezinho na administração, né, ela tem um nível técnico intermediário, não é muito tecnicamente profunda, mas ela dá uma boa visão, né, daquilo que a gente precisa perceber como elemento de gestão, beleza? Bom, então vamos falar do nosso hardware, né, que normalmente é o que a gente diz que é aquilo que a gente chuta, né? Hardware você chuta e o software você xinga, porque o software não dá para chutar e o hardware, se xingar, ele não vai surtir efeito nenhum, beleza? Bom, quando a gente fala de gestão de infraestrutura de TI, a gente tem que pensar nos nossos recursos de TI, os recursos de tecnologia da informação, como sendo recursos tecnológicos com os quais nós vamos nos utilizar, né, para entregar algum serviço, e que nós vamos precisar gerenciar. E quando a gente fala de recursos tecnológicos de infraestrutura, basicamente, a gente pensa em tudo aquilo que sustenta a nossa operação. Tá? Então, tem um cara que é o autor de um dos livros principais, né, da nossa disciplina aqui, que é o Loudon, no livro Sistemas de Informações Gerenciais, ele diz o seguinte, que a infraestrutura de tecnologia, ela é composta por 5 elementos dentro de uma empresa. Né? Todos os elementos de hardware, todos os elementos de software, os serviços, gerenciamento de dados e redes. Tá? Isso é uma abordagem bem de administração. Mas que serve como um ponto de partida para a gente estruturar a nossa disciplina de gerenciamento de TI, beleza? Então, o primeiro elemento, né, dessa cadeia de infraestrutura de TI é o hardware, que a gente vai ver, vamos tentar caracterizar para tentar adivinhar o que é. Beleza, quando eu falo em hardware, o que vem na cabeça para vocês aí? CPU, gabinete, os ativos gerais. Problema. Tem alguém falando que está muito baixo. É eu, sir? É o Marcos, eu acho. Não, tu tá... Os ativos de TI em geral. Sim, de certa forma, sim. Tá? Mas vamos tentar refinar um pouco essa explicação, né? essa percepção. A gente tem como hardware toda a tecnologia que é envolvida em processamento, armazenamento e entrada e saída de dados. Tá? Então, todo tipo de ativo que eu tenho, e alguns passivos, né, fazem parte do meu hardware. Então, servidor, né, discos, equipamentos de telecomunicações, tudo isso é hardware. Tá? Aqui, como exemplo, a gente tem servidores, computadores, mainframes, laptops, dispositivos móveis, equipamentos de automação, tudo isso é hardware. Normalmente são os equipamentos eletrônicos. Né? Então, vamos fazer aqui um mindstorm. Né? Quais são os dispositivos de hardware que a gente encontra aí nas empresas? O que a gente encontra em empresa de hardware? Além das coisas comuns. Como, sir? Quais os dispositivos de hardware que podem ser encontrados nas empresas, mas assim,
Além das coisas comuns, o que a gente acha por aí? Hoje em dia tem um monte de coisa, né? Pode ter central telefônica, tipo aquelas chipeiras, Unifys, no caso das APs, né? Aham, Ponto biométrico. legal. O que mais? Caixinha de som de PC também, né? Mas aí é periférico, né? Perfumaria. A gente tem que pensar o seguinte, quais são os dispositivos, até ó, equipamento para telemetria, né? Tem não, não, o DVR, ele não deixa de ser um computador, né? Sim, ele acaba sendo um tipo de hardware. E aí, acho que é interessante, essa tua observação, porque é o seguinte, depende muito, quando a gente fala em gerência de infraestrutura de TI, né, algumas empresas, elas tratam essa parte de vídeo monitoramento como parte dos serviços suportados pela TI, e às vezes não, né? Às vezes trata isso como um serviço de vigilância, como parte do serviço de vigilância, entendeu? E aí é algo que não entra na gestão da TI, entendeu? Então, eu acho que depende muito do enfoque que cada empresa tem. Quais são os aspectos? Mas aí sim, né? Porque aí a parte de vídeo monitoramento, ele é um serviço suportado pela TI. Né? Então, quais são os aspectos que devem ser observados para a gerência de uso de cada um deles? O que eu tenho que prestar atenção? Quando a gente fala assim, eu preciso gerenciar a minha infraestrutura, né? E o que eu preciso pensar quando eu falo de gerência de hardware? O que a gente precisa se preocupar? Se vocês fossem gestores, qual seria a preocupação de vocês em relação ao hardware? Vida útil? Isso é um aspecto. O que mais? Acho que desempenho. Periodicidade de manutenção. Também é um outro aspecto. Tá? Manter num local adequado. Isso aí é mais de operação. Mas na parte de gerenciamento, quando vocês pensam assim, eu preciso me preocupar com a vida útil do equipamento, com a manutenção do equipamento, beleza. Mas tem algumas coisas que, enquanto gestores, elas talvez até, não vou dizer que sejam mais importantes, mas elas vão ter um nível de importância um pouquinho maior, né? Que é, primeiro, a distribuição do equipamento. Vocês precisam saber onde é que esse equipamento está, sob responsabilidade de quem, tá? Eu preciso ter um controle de patrimônio desse equipamento, tá? Eu tenho que ter um controle da vida útil desse equipamento e saber, por exemplo, quando é que ele foi adquirido, qual é o período de garantia, tá? Outra coisa também que eu preciso ter, que eu preciso acompanhar, é a operação do equipamento. Se ele é um servidor, eu tenho que ter uma plataforma de gerenciamento que eu acompanhe o funcionamento desse equipamento. Não é isso? Preciso saber se esse equipamento não está com algum tipo de degradação. Tá? Se forem equipamentos de uso de equipamentos que são distribuídos para usuários, eu tenho que ter mecanismos de controle para gerenciamento do uso desses equipamentos. Eu preciso saber se o usuário ele está usando o equipamento de forma adequada. Não é isso? O que mais que vocês conseguem pensar aí? Também o equipamento também tem que conseguir ter peças, né? Acredito,
por exemplo, fonte, existem equipamentos que a fonte é importada, às vezes a gente É, demora para conseguir isso, essa reposição, você sabe né? como é que você resolve isso? Um contrato de manutenção. Ou seja, o Diga. controle de estoque de peças seria mais ou menos uma função gerencial. Sim, claro, claro. Na verdade, ela pode estar diretamente ligada ou indiretamente, né? Depende de quem cuida do estoque. Tem algumas empresas que o administrativo lá, o almoxarifado, ele tem um almoxarifado técnico. Qualquer coisa é com eles. Mas tem empresas que a parte técnica tem o seu estoque, né? É tudo uma questão de estrutura. Mas, assim, pegando um gancho ali no que o Adriano estava falando, né? E no que o Pedro também colocou. Depende muito de como eu estou gerenciando o meu hardware, a minha infraestrutura. Preciso ter peça de reposição? Depende. Tá? Eu posso, e aí é uma questão de abordagem, eu posso ou não terceirizar a responsabilidade. Quem é que está fazendo gestão de risco aí? Eu? Vocês quase todos estão fazendo. Lembra que na aula passada a gente falou da terceirização do risco? Sim, A sim, sim. partir do momento que vocês fazem um contrato de manutenção com uma empresa, Adriano, como você estava falando assim, que às vezes tem equipamentos que a reposição de algumas peças, ela é bastante difícil. Tá? Então, o que eu posso fazer? E é uma estratégia de gestão de TI. Eu terceirizar isso. Eu contrato uma empresa, né, eu pago, faço um contrato de manutenção lá, mesmo que isso me custe algum valor a mais, mas eu não preciso me preocupar com a manutenção daquele equipamento. Por quê? Porque qualquer problema, qualquer intercorrência que eu tenha, aquele equipamento ele vai ser reparado pela empresa, né, para quem eu terceirizei essa responsabilidade, né? E aí a guerra de fazer as peças chegarem é dela. Né? A gente, enquanto equipe técnica, a gente está sempre preocupado em ter peça de reposição, porque é a gente que faz. Né? Mas, enquanto gestor, nem sempre vocês vão ter perna para fazer tudo. Então, uma das técnicas é a técnica de terceirização, de outsourcing de alguns serviços. Né? Então, vocês também vão ter que decidir o que vocês vão terceirizar, o que vocês vão fazer, e estruturar a operação de forma que isso atenda. Então, se eu preciso me preocupar com a manutenção, se é algo que é trivial, eu posso fazer, se eu tenho equipe interna para fazer, eu faço. Agora, se são coisas que às vezes são mais cabeludas, ou então que são mais difíceis de gerenciar a manutenção, eu terceirizo isso. Eu contrato uma empresa e pago para ela. Entendeu? Pode ser até o fabricante. Eu sei que a Dell, HP, eles têm contratos de manutenção. Então, faz a manutenção, deu qualquer problema, você levanta o telefone e fala assim, filho, queimou a fonte, entendeu? E aí o cara, ele tem uma SLA para cumprir, entendeu? Quais os itens que mais despendem mais foco para o gerenciamento? O que vocês acham que é mais difícil de gerenciar em relação ao hardware? E Repete a pergunta, por favor. quais os itens que despendem mais foco para gerenciamento? Quais são os itens que são mais difíceis de gerenciar? Eu acho que isso aí é meio relativo, porque
vai depender do item, né? Porque por exemplo, se a minha empresa tem hardware mais barato, digamos que ela tem uma parte de hardwares padrões que atendem ali a necessidade, e em outro hardware ela economizou mais. Pode ser que esse hardware dê mais problema e ele vai ter mais foco para gerenciar e ficar reparando. Eu acho que, na minha opinião, né? Mas aí a tua abordagem, ela é mais em relação ela é qualitativa. A pergunta é, vocês enquanto gestores, tá? O que é mais fácil e o que é mais difícil de gerenciar de hardware? Se vocês fossem se preocupar com algum equipamento, qual equipamento vocês se preocupariam mais em gerenciar? Eu me preocuparia mais com os meus dispositivos de rede. Falou um pouquinho mais alto, que tá meio baixo. Eu me preocuparia mais com os meus dispositivos de rede. Meus hardwares de rede. Dispositivos de rede. Guilherme lá falou servidor. Por quê? Custo, valor. Tá, mas e se eu te disser que o servidor você vai pagar, vai ter um custo alto, aí você faz um contrato de manutenção, coloca ele dentro de uma sala, né, climatizada, com uma energia elétrica estabilizada, passa a chave. Ele vai te dar mais dor de cabeça do que o notebook ou o tablet que está dentro da mochila do usuário? Se eu vou ter um servidor trancado, o notebook eu não vou dar para o usuário, vai ficar só na mesinha ali, ó. Não vai levar para lugar nenhum. Levar para casa. Tá louco? Tá, beleza. E aí, mas eu concordo isso com o senhor. O controle de notebook, nossa, eu trabalho lá no tribunal e, tipo, foi um desespero, porque todo mundo foi para casa, eu não tinha como levar o desktop. Aí tipo, foi notebook para todo lado e o controle ficou daquele jeito. Nossa, horrível. Eu pensei que era só sobre, tipo, os outros hardwares tirando esses, né? Esses de comum do usuário. Mas essa minha provocação para vocês é justamente para a gente tentar pensar em tudo. Porque quando a gente fala assim, a equipe técnica, quando fala, qual é o elemento mais importante da gestão? Vocês pensam o seguinte: servidor, vocês estão pensando na entrega do serviço, entendeu? É servidor, é ativo de rede. Beleza. Mas isso para quem é técnico, tá? O gestor, o cara que está gerenciando a parte de TI, não se esqueçam que ele está gerenciando tudo. Então, a partir do momento, né, que eu tenho lá uma Ambev da vida, que vai o pessoalzinho lá saindo de motinho, né, com um tablet para fazer pedido, entendeu? Eu tenho que ter o controle desses equipamentos. Primeiro, eu tenho que saber quem é que usa o tablet, eu preciso ter uma política de segurança, né, uma política de uso desses dispositivos bastante madura, para que esses dispositivos eles não sejam vetores de algum tipo de software malicioso dentro da minha rede, né? Eles não sejam utilizados... todo tipo de controle. Eu tenho que ter controle do patrimônio, eu tenho que saber quem é o fulaninho que está com o tablet, eu tenho que ter um controle, sim, de acesso, o que aquele cara pode instalar naquele tablet, entendeu? Ele pode instalar lá o app, o app para fazer os pedidos lá das bebidas, mas ele não pode instalar ali o íconezinho do Pornhub, entendeu? Eu tenho que ver também, eu tenho que ter algum tipo de controle para saber se esse cara ele não está se utilizando desse equipamento para algum desvio de função. Então, claro que tudo isso de acordo com as políticas que são estabelecidas pela empresa. Tem empresa que pega o notebook e fala assim, filhão, te vira. Posso usar para fazer qualquer...
Pode. O problema é seu, a responsabilidade é sua, você assina aqui, ó. Qualquer coisa que acontecer, você pode ser demitido. Entendeu? Você pode usar. Foi isso que fizemos lá. Tipo, todo mundo que pegou, a gente fez todo um contrato lá, entre aspas, né, contrato, que ele teve que assinar. Um termo de responsabilidade. Exatamente. Ele teve que assinar, porque se der alguma coisa, alguma merda no notebook e tiver custo, no caso que a TI não puder arrumar, Reparar. a placa-mãe ferrou. Aí ele tem que pagar, no caso. Por isso que, assim, ó, o assunto, quando a gente começa a discutir, a gente vai vendo que o assunto ele começa a ficar pedregoso. Beleza, aí o que acontece, Pedro, naturalmente? Se você fala assim, olha, estou te dando esse notebook para trabalhar, mas se der qualquer problema, o reparo é por sua conta, o cara vai dizer assim, então eu não quero. Entendeu? Então eu não quero. Como é que você está me... Exemplo, né? Eu tive, no trabalho a gente teve muito problema, assim. Foi disponibilizado um carro para o técnico. Aí, tinha técnico que achava que, pelo fato dele ser técnico, ele não tinha que dirigir, que tinha que ter motorista. E outros técnicos que diziam que tanto faz, afinal, aquilo ali é uma ferramenta de trabalho. Então, assim, começa a ficar complicado. Aí o cara começa a dizer assim, tá, mas quer dizer então que se eu tomar uma multa eu vou ter que pagar? Claro, é claro, porque o fato de você estar dirigindo um carro a serviço não quer dizer que a responsabilidade pela condução correta e pelo respeito às leis de trânsito, ela vai ser da empresa e não do condutor. Né? É uma coisa meio complicada, mas você conseguir coordenar isso com os seus funcionários, né, com os colaboradores, é bem complicado. Então, cada empresa tem que ter a sua política bem estruturada, e o gestor de TI ele tem que se envolver tanto na elaboração dessas políticas, né, como também na aplicação dos mecanismos de controle, de aplicação e controle dessas políticas. Então, como a gente estava falando ali, vocês distribuíram aí notebook para todo mundo. Eu tenho que ter um termo de responsabilidade. Até onde vai a responsabilidade? Quer dizer que se der um problema na placa-mãe lá e é responsabilidade do usuário? Nem sempre. De repente, é um problema com o produto. Né? Quantos equipamentos vocês já viram aí que estavam ligadinhos em cima da mesa, tudo lindo, maravilhoso, ninguém nem chegou perto e simplesmente queimou. Tá? Por algum defeito de fabricação. Então, como é que você faz isso? Estabelecendo um contrato de manutenção, ou um contrato de garantia estendida com o fabricante, entendeu? Qualquer fornecedor aí de notebook, por exemplo, vocês conseguem aumentar o tamanho da garantia. Tá? No serviço público é muito comum a gente fazer garantia de 48 até 60 meses, né? Além de um ano de garantia que o fabricante oferece, né, por padrão, você faz um contrato de extensão da garantia e de preferência com serviço on-site. Então, aconteceu qualquer problema, você liga, vai vir o técnico, a Dell tem muito isso, né, vai vir o técnico, ele faz o reparo no local, né, se for o caso, e te devolve o equipamento em condições. Então, o que você faz? Um custo para isso, mas vocês conseguem minimizar, né, o impacto no usuário final. Né? Então, isso são as malandragens que o gerenciamento, né, necessitam, né? Vocês construam um ambiente de gestão que seja bem estruturado e que as pontas não fiquem soltas. Né? Então, quais são os modelos e métodos para o uso de um hardware no ambiente corporativo? Como é que a gente entrega esses equipamentos para o usuário ou coloca eles em operação? Bom, acho que o primeiro
primeiro vai ter o planejamento, né, do que é necessário do hardware para o cargo que a pessoa está atuando, e depois vai ter o processo de configuração e o processo de entrega. Aí o ideal, né, é que as empresas pensem em fazer um termo de uso ali para poder disponibilizar o equipamento. Beleza. Mas e como é que esse equipamento, ele chega na empresa? Bah, aí depende, é que daí vai ser todo um processo logístico, né? Daí, tipo, por exemplo, vou dar um exemplo da minha empresa, tá? A gente avalia o que é, junto com os líderes técnicos das áreas, o que é necessário para quem vai trabalhar ali, qual o hardware. Aí a gente faz uma pesquisa e ou compra, por exemplo, o equipamento numa loja comum, como qualquer outro Hum, usuário compraria, ou pode fazer, por exemplo, um leasing operacional com Dell, Lenovo, essas uhum. empresas para comprar lotes de equipamentos prontos. Ou Ou aluguel também dá para fazer. boa 06, era aí que eu queria que você chegasse. Então, qual é o modelo para usar ou o método para usar um hardware no ambiente corporativo? Você me colocou aí três maneiras, né? A primeira, aquisição, né? A segunda, leasing, que é uma locação com opção de compra, né? E a terceira é a locação. Então, isso é um aspecto que eu, enquanto gestor, preciso decidir. Tá? Isso impacta em duas coisas. Primeiro, tá? No financeiramente, tá? E segundo, na parte administrativa. O que é mais fácil de gerenciar? Equipamento locado ou equipamento comprado? Aí, eu acho que depende. É que tudo depende, né? Tudo É que depende, mas eu, eu, essa é a discussão. Essa é a discussão. eu acho que é mais fácil gerenciar equipamento locado. Por quê? Porque, tipo assim, digamos que tá, o hardware evolui, né? Então, se eu coloquei um equipamento por um tempo, né, que vai me atender, obviamente eu já planejei que aquele hardware vai me atender até o fim do contrato, até um tempo específico. Então é mais fácil Uhum. para gerenciar, porque se eu comprar quando esse hardware ficar defasado, Obsoleto. eu vou ter que vender, né, esse equipamento, sei lá, fazer alguma outra coisa, porque não vai mais estar em uso no parque. Então, acho Uhum. que a locação é mais simples de gerenciar, porém é mais caro. Essa sua percepção ela é muito boa. Eu não vou te dizer que é mais caro ou que é mais barato. Eu acho que depende muito do cenário, depende muito do tipo de equipamento. Eu acho que tem uma série de fatores que você precisa levar em conta. Mas essa tua análise ela é bem legal, tá? E sim, o equipamento locado ele acaba sendo mais fácil de gerenciar, por quê? Porque você não precisa se preocupar com o que tem dentro dele, né? Se, Normalmente, os contratos de locação, eles já vêm com um contrato de manutenção embutido. Se aquele equipamento der problema, o que você faz? Devolve, né? E pede outro. Por outro lado, fica aquela brecha do mau uso, né? Tá, se o camarada foi lá e quebrou a tela, né? Quem é que vai ser responsabilizado? Quem é que vai ser responsável pelo reparo? Né? Quem é que paga? Eu posso colocar um seguro, né, dentro do contrato de locação, ou eu posso cobrar do usuário. E aí é uma questão de estratégia, né? Tem ambientes que você tem que dizer, o usuário é tão tosco que você vai falar assim, filho, se você quebrar esse negócio, quem vai pagar é você. Agora, num ambiente lá, uma empresa de TI que trabalha com desenvolvimento, você sabe que o pessoal é um pouco mais, como é que eu vou dizer assim, mais íntimo com o equipamento, entendeu? Que tem um manejo diferenciado, você pode terceirizar. Daqui a pouco queimou mesmo o equipamento, ou daqui a pouco o cara até foi assaltado e levaram o notebook. Acontece. Então, é tudo uma questão da estratégia, né? Beleza. E quais são as inovações tecnológicas que causaram ou podem causar uma disrupção tecnológica e gerencial significativa?
Eu acho que BioD, talvez. Sim, isso é que isso não chega a ser uma inovação tecnológica, né? Isso não é uma inovação É, tecnológica, ela é uma inovação de abordagem de gestão. Mas tem uma coisa que, assim, ó, como é que eu vou dizer para vocês? É a cereja do bolo para a resposta dessa, né? A primeira delas é computação em nuvem, cloud computing. Tá? talvez o IoT também envolva ali. Exato, esse é um outro aspecto também que causa um impacto na forma com que você precisa gerenciar, entendeu? Então, a virtualização, ela trouxe uma disrupção tecnológica e, consequentemente, gerencial significativa. Né? Esse foi o primeiro passo. Por quê? Antigamente, para cada serviço que eu tinha, né, ou pelo menos um conjunto de serviços associados, eu tinha um, dois ou N servidores, né, metal, e eu tinha que ter sistema operacional para cada um deles, eu tinha que ter uma gestão focada em cada um deles. Hoje em dia, não, eu compro hardware suficiente para embalar o que eu preciso, né? E todas as instâncias de sistemas, eu crio uma máquina virtual ou um container, né, o que quer que seja, e vou disponibilizando o recurso de acordo com a minha demanda. Né? Então, isso, para o gestor de TI, acabou sendo um desafio novo. Por quê? Porque o licenciamento dos sistemas operacionais que são pagos, né, que são proprietários, ele começou a ser feito de forma diferente. Né? A maneira com que os serviços são prestados também é diferente. Os equipamentos de rede que você precisa para poder fazer a integração são diferentes. O volume de tráfego gerado por porta é maior, eu tenho uma densidade de serviço maior. Enfim, e fora também que eu tenho uma complexidade na gestão maior. Entendeu? E quando a gente fala de IoT, eu tenho uma quantidade enorme de equipamentos que vocês nem sabiam que iam fazer parte de uma rede há 20 anos atrás. Por exemplo, sistema de automação ambiental. Né? Eu tenho lá um módulozinho que automatiza abrir e fechar as persianas. E isso aí vocês vão ter que ligar na rede. E isso aí vai ter um endereço IP e vai estar ligado num sistema de gestão central. Então, olha a desgraça que virou, né? Eu tenho lá o sistema de catraca, eu tenho o ar-condicionado ligado na rede agora, né? Eu tenho no break, eu tenho, olha, sistema de medição climática dentro da empresa, né, para saber se a temperatura está adequada. Pô, então tudo eu estou ligando em rede. E aí a gestão de TI ela tem que se preocupar com essas coisas. Por quê? Porque eu preciso de ativo de rede para botar esses caras ligados. Eu preciso saber se eu vou ligar esse cara em algum lugar, eu tenho que saber qual é a conexão que eu tenho que fazer para chegar no servidor ou no sistema de gerenciamento lá que eu vou entregar os dados. Tá? Então, vocês entendem que a partir do momento que eu tenho uma inovação tecnológica, né, eu tenho um desafio maior para o gestor de TI. Qual é o próximo item que vai virar, que já está virando um item de gestão da TI? Que mais que estão ligando em rede aí? Qual é a última? Nossa, é tanta coisa que não sei o que que tem aí pra
para entrar de novo no gerenciamento do TI, né? Veículos. Putz, verdade. Agora, agora complica, né? Veículos. O próximo ativo da gestão de TI são os veículos. Por quê? Que agora, alguns carros mais novos, você já tem acesso à internet dentro, entendeu? Você só bota um chipzinho lá, principalmente carro de firma, você já consegue até pegar telemetria, né, e posicionamento. Você consegue fazer a parte de gestão de frota com esse sistema embarcado. Olha a desgraça. Né? Ô, professor, falando, né, essa parte de veículos, é bem engraçado, assim, tipo, a gente tem um cliente lá que ele trabalha a parte de logística, né? Uhum. Aí todos os veículos, né, ônibus ou caminhões, né, eles têm um dispositivo wireless que daí a gente tem que cadastrar todos os Macs, que daí quando ele chega, daí ele conecta, Descarrega tudo, né? carrega todas as informações dele para o servidor. Isso. É, Então, aí, ó, a TI agora tem que se preocupar também com o dispositivo móvel, que é o veículo. Né? Existem duas abordagens, né, para esses sistemas de telemetria. Um pode ser em tempo real, que normalmente é usando o GPRS ou até comunicação por satélite, principalmente quando se fala de carga, né, de longa distância, que não tem cobertura GPRS em todo o trajeto. Ou então, quando eu tenho logística local, né, que é o caminhãozinho que faz entrega na região metropolitana, ele, quando retorna, ele faz isso. Eu tenho dentro da minha área de estacionamento, né, pontos de acesso sem fio, e quando o veículo retorna, né, ele descarrega todos os dados de telemetria que foram coletados. Inclusive, né, eu posso integrar nesse veículo um sistema, por exemplo, de controle logístico, entendeu? Então, eu tenho um tabletzinho lá no painel que a hora que o cara vai fazer uma entrega, ele já registra que passou ali, fez a entrega. Pela posição de GPS, dá para ver se ele estava lá no local mesmo, qual foi a hora da entrega, papapá. Então, isso pode ser passado para o sistema em tempo real, ou então eu registro tudo isso e quando eu encostar o caminhão, ele descarrega e alimenta o meu sistema de gestão. Então, vocês veem que a hora que a gente começa a conversar, a gente começa a ver a quantidade de possibilidades e que a inovação tecnológica ela nos traz, e que o gestor de TI já começa a ficar com os cabelos brancos, ou então ele começa a perder os cabelos, né? Só de fazer essa reflexão. Quem é que viu a apresentação dos caminhões lá do Elon Musk? Vocês viram ou não viram? Essa aí eu tô por fora. Pô, sabe quem é o Elon Musk, né? Esse cara a gente conhece. Hã? Esse cara eu conheço, mas Então, dos caminhões eu não tô sabendo na Então, notícia. agora ele está desenvolvendo lá caminhões elétricos, né? Assim como os Tesla, tem uma divisão ali que agora é de caminhões elétricos. E esses caminhões, eles podem ser autônomos também. Tá? Então, malandro, olha o que nós temos pela frente aí. Ó, o Guilherme postou ali o vídeo ali do YouTube. É bem legal a apresentação. Eu acho que é Tesla mesmo o caminhão, né? É Tesla Truck. Apresentou o Semi, seu primeiro caminhão elétrico. A empresa divulgou que o caminhão é mais econômico e rápido do que os caminhões a diesel. A operação do caminhão a diesel custaria 20% a mais por quilômetro do que a do Semi. Mesmo totalmente carregado com 30 toneladas,
O caminhão teria capacidade de percorrer 804 quilômetros com apenas uma carga elétrica. O veículo tem design arrojado externo e interno. O assento do motorista é posicionado no centro da cabine. À frente do motorista há duas telas de 15 polegadas sensíveis ao toque. O sistema de piloto automático mantém o caminhão na pista a uma velocidade pré-definida. O Semi conta com um grande para-brisa e uma cabine de 1,98 m de altura. A Tesla pretende iniciar em 2 anos a produção do Semi em larga escala. A empresa planeja montar uma rede de carregadores que abasteceriam o veículo em 30 minutos. E aí? Aí a pergunta que eu faço para vocês é: uma empresa de logística que comece a ter esse tipo de equipamento, qual é a demanda para o gerenciamento de TI? A gente está passando por um momento de disrupção tecnológica, né? Estão aparecendo novos dispositivos e hoje tudo é de forma integrada, tudo é intercomunicável, tudo, enfim. Então, o gestor de TI ele tem um desafio bastante grande pela frente. Beleza, tá? Então, essas coisas aqui que a gente acabou discutindo, né? Essas coisas que a gente acabou discutindo foram boas para a gente ter uma visão um pouquinho mais ampla, né? Égua, vocês viram aquele filme, o Eu, Robô? Sim. O Will Smith? Will Smith. Tudo se passa num ambiente onde as pessoas já não dirigem mais, né? Tudo é automatizado. E o carro autônomo ele já é algo bastante atual, né? Já é algo real. Se eu não me engano, na Califórnia, o Uber, eu acho, já tem carro autônomo, entendeu? Você chama o Uber e chega o carro, sem motorista, né? Aí já começa a ficar um negócio tenso. Aí você entra no carro e o carro sai dirigindo sozinho, né? Então, os sistemas primeiro de processamento de imagem, de localização, né, e de inteligência artificial, eles estão integrados de uma forma a entregar esse tipo de experiência para o usuário. Beleza. E onde é que o gestor de TI entra? O gestor de TI entra, né, com a dor de cabeça de gerenciar toda a infraestrutura necessária para a manutenção desse serviço. Por quê? Porque esse carro, quando eu encostar, primeiro, ou eu tenho um sistema de telemetria online, né, porque eu tenho que saber, eu tenho que ter acesso à câmera de vídeo dentro desse carro para ver para ver o meu usuário, né? Eu tenho que saber se todos os sistemas desse veículo eles estão funcionando em condições, e tem que ser em tempo real, e provavelmente isso é entregue num dashboard, numa central de controle, né, que está vendo lá se não aconteceu algum problema, se não, de repente, não perdeu a comunicação, ele vai ter que entrar num modo de pânico, né? Se acontecer algum defeito em algum sensor de imagem, que ele daqui a pouco não consiga enxergar para frente, ele vai ter que encostar, ele vai ter que parar, né? Porque senão vai acontecer uma tragédia. Enfim, né? Se a gente começar a viajar, nós vamos longe. Bom, então vamos voltar aqui para a nossa aula. A gente está falando do hardware. Então, eu tenho o gerente de TI, ele tem que se preocupar com o tipo de hardware que eu tenho, com a maneira que ele vai gerenciar isso, tanto na parte de entrega como na parte de operação, e eu preciso me organizar para conseguir saber o que fazer. Então, primeiro, vamos ver quais são os tipos de hardware que a gente tem, tá? Então, basicamente, a gente tem
hardware que são servidores, mainframes, né? Grid, cloud, que me entregam processamento, armazenamento, segurança e outros serviços. Né? A gente tem as estações de trabalho, que elas podem ser estações fixas, né? Um desktop, elas podem ser estações de trabalho portáteis ou especializadas. Né? Portátil pode ser um telefone celular, pode ser um notebook, né? Pode ser um tablet, ou então especializada, que são aqueles, por exemplo, aqueles coletores de dados. Né? Vocês já viram o pessoal da CE e do DEMAI aí fazendo coleta de leitura de hidrômetro, né? E de relógio, que ele registra na hora, que também ele é uma estação de trabalho especializada, portátil. Né? E os meus dispositivos de armazenamento de dados, que a gente está falando de disco, pode ser óptico ou magnético, e aí aqueles fitas magnéticas que a gente usa para backup e dispositivos de armazenamento especializados, que normalmente são aqueles pontos de armazenamento de rede, pode ser um NAS, pode ser um storage, né, mas que fazem parte de uma rede de armazenamento, da minha SAN. Tá? Beleza. Quando a gente fala de hardware, a gente tem que pensar em alguns tipos alguns formatos de entrega de serviço. Tá? Então, todo mundo já viu um serviço que ele é entregue através de uma arquitetura cliente-servidor. Então, o meu hardware ele tem que estar preparado para que eu possa entregar lá para o meu usuário um cliente que seja capaz de se conectar numa rede, né, e que ele vai consultar de um servidor dados, funções de aplicação e recursos de rede para que possa, então, entregar para o usuário uma aplicação que seja utilizável. Tá? Assim como eu tenho a minha arquitetura de clientes, um nível de especialização um pouco maior, onde eu tenho uma arquitetura de cliente-servidor em N camadas. Tá? Então, esse é o tipo de arquitetura que a gente tem, que a gente vê mais hoje em dia, né? Onde eu tenho um cliente remoto, né, que se conecta através da internet a um servidor web, e através desse servidor eu consulto um servidor de aplicação que consulta, então, módulos específicos que interagem com bancos de dados. Tá? Então, sistemas especializados hoje, eles estão muito presentes nesse tipo de infraestrutura aqui. Tá? Partindo-se do princípio também de que a maior parte disso aqui eu virtualizei hoje. Beleza? Então, por que ele é em N camadas? Porque eu não coloco tudo eu não centralizo todos os recursos no mesmo equipamento, no mesmo ponto. Né? Então, eu acabo tendo pequenas instâncias, né, que cada uma com a sua especialização, que entrega algum tipo de dado ou processamento. Beleza? E, para quem não sabe o que é uma rede de armazenamento de dados, uma SAN, né, é uma estrutura especializada em armazenamento de dados, né? Normalmente eu tenho servidores que são controladores da minha rede SAN, e esses servidores, eles se conectam direto em equipamentos especializados, por exemplo, storages, né? São aquelas unidades de disco, aquelas gavetas com um monte de disco, onde esses servidores controladores, eles se utilizam de uma parte desses discos e criam arranjos de armazenamento. Normalmente, além das unidades de disco, eu tenho uma biblioteca de fita que é para backup. Por que se usa fita para backup? Por que o backup é em fita magnética? Como é que é a pergunta? Por que o backup é em fita magnética? Exatamente. O que seria fita magnética? Isso eu não sei. Fita magnética.
Ah, tá, já vi aqui. Bah, não faço a mínima ideia. É uma coisa que pra mim é desconhecida. A fita, assim, me recordo assim pouco, sabe? Mas o pessoal utiliza bastante para armazenar, né, grandes temporadas de backup, né? Porque o tamanho dela é um tamanho assim legal. Dá pra, tem tem as fitas, né? E tem os, né, não esqueci o nome, qual é a máquina? Tem um, tipo um robô, é bem engraçado porque ele bota, é tipo como se fosse um robô, é um trilho onde ele vai lá, encaixa a fita, troca a fita. É engraçado o jeito que funciona, mas tem uma rotatividade grande de backup, assim, consegue armazenar e, né, ele consegue armazenar como é que eu vou dizer, um grande volume de backup porque ele comprime também, né? Guarda os dados comprimidos dentro dessas fitas. Por que que a fita de backup, por que que o backup normalmente é realizado em fita magnética? Né? Primeiro, porque a fita magnética ela tem uma densidade de armazenamento muito maior do que um disco mecânico ou um disco, não é, um disco SSD, tá? Além de ser muito mais barato, tá? A fita magnética ela só tem um problema, é o desempenho de leitura e de escrita. Por quê? Porque ela é lenta, tá? Só que ela é lenta, mas tem uma grande densidade de dados. O que que eu preciso para armazenar backup? Eu preciso de velocidade? Ou eu O preciso que de eu volume? né, como uma estratégia para usar a fita, né, sendo um dos pontos negativos como está expondo, né, a lentidão, foi a gente armazenar uma cota do backup, né, Sim, é o que em se faz. Você faz aumentando. é o backup quente e o backup frio. Isso, exatamente. A gente fez né, para poder ter uma rotatividade melhor, né, de backup. O backup do dia anterior ou da semana atual, ele fica em disco. Então, se eu precisar voltar dados, é jogo rápido, né? Agora, o backup de mais de uma semana, o backup de mais de um dia, ele vai para a fita magnética, dependendo, claro, da política e do volume. Por quê? Porque ele é um backup que, se ninguém precisou num curto espaço de tempo, né, é porque eu posso armazenar, eu posso colocar no arquivo morto lá, né? Dificilmente eu vou precisar. Mas se eu precisar dele, ele está disponível, vai levar algumas horas para ser recuperado. Tá? Né, essas bibliotecas de fita que você mencionou aí, elas são bem interessantes, né? Porque o que você faz? Cada fita TLT tem um cartucho com até 3 tera de armazenamento. Tá? E aí você coloca 200 fitas, né, dentro de uma biblioteca dessa, e aí o que ele vai fazendo? Ele vai gravando, aí encheu uma fita, ele passa para outra, ele passa para outra, ele passa para outra, então eu consigo ter, sei lá, 200 dias ou 200 semanas de backup. Né? Então, é uma estratégia bem interessante. E uma das funções desses servidores aqui, que são os controladores da minha SAN, da minha unidade, meu storage, né, é fazer a interface com os clientes, tá certo? E aí eu posso disponibilizar as informações que estão dentro dessa minha rede de armazenamento de dados diretamente para um servidor de aplicação, né,
ou como um compartilhamento de uma unidade de rede para o meu usuário depositar os arquivos dele lá. Então, tudo depende de como eu vou organizar. Beleza? Vamos falar aqui de tendências contemporâneas na gestão de TI, e aí nós vamos falar particularmente em hardware, né? Tendência contemporânea, plataforma digital móvel. O que é a plataforma digital móvel para vocês? São plataformas acessíveis de qualquer tipo de dispositivos móveis? Sim. Tá? E, de uma forma geral, quando a gente fala de plataforma digital móvel, e isso dentro da gestão de TI, eu tenho que pensar no fim a fim. Tá? Então, como é que eu vou prover para o meu usuário que está remoto, tá? Um dispositivo para ele acessar e a maneira com que ele vai acessar os dados que ele precisa, né? Sejam sistemas, sejam arquivos, enfim. Né? Então, o gestor de TI ele tem que se preocupar. Hoje em dia, mais ainda, né? Todas as empresas, principalmente as de TI, elas acabaram sendo impactadas nesse período de pandemia e tiveram que investir da noite para o dia em uma maneira de entregar um serviço, né, a plataforma de trabalho para o funcionário em casa. Né? Como é que se fez isso? Como é que as empresas fizeram isso? Para entregar através de servidores VPN para fazer a conexão desses dispositivos até a plataforma? Isso algumas empresas entregaram dessa forma. Outras empresas, elas investiram no VDI. Né? Tem empresa que acabou com os computadores dentro e hoje todo o desktop do usuário ele é virtualizado, ele se conecta numa instância, uma máquina virtual, que é o desktop dele. Tá? Então, existem mil maneiras de se fazer o Neston. Tem gente que resolveu entregar... Oi? Você está falando essa parte aí, é uma coisa interessante que eu ajudei um colega a construir, né, através de um servidor de virtualização Proxmox. Daí ele tinha né, era uma máquina bem parruda, né, era um Ryzen 9, e aí conseguiu, através das placas, né, de vídeo que tinha no servidor, construir, tipo, 3 máquinas Windows, né, para uma equipe de designers, né, que iam trabalhar remoto, e daí nesse virtualizador o pessoal conseguia acessar, né, de forma remota, via um TS da vida, né, essa máquina aí para poder estar trabalhando onde essa máquina tinha um grande processamento para poder tratar imagens, né. E aí eu não preciso investir num hardware pesado para entregar para o usuário. Tá? Eu tenho um hardware, eu vou investir num hardware pesado, mas que ele vai ser compartilhado. Então, eu tenho um melhor aproveitamento de custo. E outra, o usuário, eu posso entregar para ele, eu posso até entregar um Chromebook para ele acessar isso. Tá? Eu posso, qualquer hardware meia boca para dar acesso para o cara. É uma estratégia de investimento. Né? Outra coisa... Tem bastante, assim, pessoas que trabalham com essa parte de design gráfico que às vezes não tem uma máquina boa o suficiente e acabam locando, né, máquinas, né, com um bom desempenho para poder trabalhar.
Eu tenho achado os preços, assim, exorbitantes, né? Eu estava querendo trocar o meu Mac, eu tenho um Mac de 20 polegadas aqui. É excelente, a tela é ótima e tal. Só que eu queria um de 27. Cara, é um absurdo. Eu não, jamais na minha vida eu vou pagar 20 mil reais num computador. Entendeu? Se fosse um servidor para minha empresa, eu investiria. Agora, num desktop, uma máquina para botar em cima da minha mesa, com uma tela boa, claro. Tá? E chegou num ponto que... E aí, quem trabalha com design gráfico acaba sendo... Ou você loca, e não vai ser uma locação barata, né? Um tipo de máquina desse tipo. Ou então você vai partir para uma virtualização de desktop. Aí sim, você investe, sei lá, 50 mil, faz um servidor parrudo, e só que aí esses 50 mil você vai dividir entre 7, 8 pessoas que vão aproveitar essa máquina. Então, claro, o custo por usuário é bem menor do que uma máquina. E aí você pode dar para o cara lá uma TV de 32 polegadas, que custa 1.000 pila, né? Mais uma caixinha qualquer para ele fazer acesso remoto. Pronto. Qualquer Celeron com 4 GB aí te permite fazer um acesso via terminal service. E aí, claro, você entrega o desempenho do hardware do back-end, né? Com uma tela boa e com o suporte do hardware do front-end. Mas naquela parte ali que tu fala que, né, que tipo, hoje as empresas fazem o VDI ali, que a pessoa faz um acesso e usa o recurso virtualizado, né? Uhum. É uma coisa que eu acho que já está há um tempo, mas ainda está meio oculto, assim, que é que o mundo gamer também está acontecendo isso, né? Eu tava vendo que hoje, tipo, por exemplo, tu não precisa ter um hardware bom para poder jogar, porque a Amazon eu não sei se partiu deles principalmente, mas tá rolando um negócio onde a pessoa vai poder ter um streaming de jogos, né? Onde tu paga uma mensalidade, pode jogar os jogos, né? Só conecta tuas lojas ali, Steam, Epic Games, e joga com o hardware deles. Eu achei isso muito top, sabe? Eu li isso já faz um tempo. Olha, eu acho que uns 5 anos, talvez. Mas, se eu não me engano, era o Google que estava fazendo isso. Tipo, tem várias empresas que estão fazendo. A que estava mais avançada era a Amazon, sabe? Que estava estudando para botar em prática. Não sei quando que vai aparecer esse recurso aí, mas porque hoje o maior problema é a latência na transmissão de dados, né? Porque se você for pensar assim, eu tenho uma latência de 8 milissegundos, isso para você navegar é ótimo, entendeu? Agora, se você está jogando, 8 milissegundos é bastante tempo, né? Eu estava lendo daí, um pessoal comentou, né, que dependendo se não tivesse servidores brasileiros, para o brasileiro, por exemplo, ia ser mais vantajoso estar jogando jogos single player, né? Porque jogos multiplayer ia ter bastante dificuldade. Mas é questão de tempo para evoluir. É questão de tempo, tipo assim, para uma tecnologia dessa sair, várias empresas irem ali criando seus ambientes, que nem fez, tipo, Netflix, Prime Video, Apple TV, coisas assim. Mas é que o streaming de vídeo, ele é mais simples, né? Por quê? Porque você consegue jogar com a latência, tá certo? Você precisa ter uma conexão que tenha uma velocidade razoável, tá? Por quê? O que você faz? Você transfere um buffer, você bufferiza, entendeu? Então, eu consigo bufferizar, sei lá, 5, 10, 15, 20 minutos de vídeo, entendeu? Então, eu baixo já uma parte do vídeo, adiante do vídeo, e vou dando um play. Se eu tiver alguma intercorrência naquela conexão, se cair a conexão, ou se eu tiver uma variação, tiver um jitter alto, alguma coisa, o buffer ele compensa isso, entendeu? Então, é mais fácil.
Já o jogo não, você precisa da interação em tempo real, não é algo que você consegue carregar antes uma parte e começar a tocar. E eu acho que passa por, sim, uma disrupção bastante grande no formato do serviço de telecom que a gente tem, entendeu? Então, uma das promessas das redes 5G é essa, né, que ele te entregue uma latência abaixo de 1 milissegundo. Eu quero ver. Tem uma série de recursos bastante avançados que são propostos, mas e a rede 5G, ela diz que ela está aí, mas eu ainda estou pagando para ver como é que vai ser entregue esse serviço. Tem uma série de desafios aí. Né? Vamos lá. Outra tendência contemporânea é o que a gente chama de consumerização da TI. O que é consumerização da TI? É você entregar uma parte da gestão ou uma parte da participação na gestão da TI para o seu consumer, para o seu consumidor, para o seu usuário. Tá? E aí é onde a gente tem alguns artifícios, né, como SaaS, que é Software as a Service. Eu começo a entregar sistemas, eu começo a entregar softwares como serviço, e aí eu vou ir até um pouco além, eu começo a ter infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, né? Eu começo a entregar para o meu consumidor, para o meu usuário final. Eu não preciso mais me preocupar quando o meu desenvolvedor precisa de um banco de dados, entendeu? Eu só preciso dar uma interface para ele, onde ele, com clique, levante lá uma base de dados, uma SQL, e ele só tenha lá um container, por exemplo, com 10 GB de armazenamento, e ele tem o endereço IP e a porta para conexão, ponto. Tá? E o Bring Your Own Device, né? O traga o seu próprio dispositivo. Tem empresas que elas resolveram terceirizar de vez a propriedade do dispositivo. Então, eu contrato o funcionário, mas eu digo para o funcionário, você não vai receber um equipamento. A responsabilidade de comprar um equipamento é sua, por isso você vai ganhar um valor X para cobrir essa despesa, entendeu? Só que você vai ter que entregar. Algumas empresas têm isso. Quer trabalhar? Beleza. Você precisa ter um equipamento que tenha esse mínimo de configuração. Você vai ganhar um valor X aí por mês, sei lá, R$350 por mês, para que você mantenha o seu equipamento. Se você quiser comprar um iMac, MacBook Pro, se você quiser comprar um notebook gamer, se você quiser montar um desktop Master Blaster com 8 telas em casa, o problema é seu, desde que você tenha entregue, né, esse equipamento te entregue um desempenho mínimo. E a empresa, aquilo que ela gastaria, né, ela vai pagar para o funcionário. Tá? Isso acaba sendo um desafio. Por quê? O que vocês acham dessa consumerização da TI? Isso aqui não vai virar a sessão espírita, né? Que eu vou perguntar se vocês estão aí, né? Por que? Vamos lá. O que eu acho disso? Tu quer saber qual que é a opinião sobre consumerização de TI, né? Isso. Tá. Cara, eu acho que vai de cada segmento. Eu acho que tem empresas que são beneficiadas e pessoas que são beneficiadas e vice-versa. E pode ser que, por exemplo, eu acho que uma empresa muito grande, que é a Dario BioD, ela se envolve em questões jurídicas, né? Porque, tipo, acho que tem a política, porra. Excelente Digamos que eu ponto. tô numa empresa, eu tô com meu notebook, eu vou na parada, eu sou assaltado, sabe? Tipo, eu tava usando meu equipamento para trabalhar
porque, sei lá, pode ser que a empresa me dê a opção, a empresa falou que eu poderia entrar e não tinha equipamento para me fornecer, então, tipo, depende. Acho que se for uma empresa pequena é mais fácil de gerir essas coisas, né, e o software as a service ali, eu não sei direito o que é essa questão. Não lembro. O software as a service é você entregar o software como serviço. O senhor usa o Office 365? Sim. Então, o senhor é um consumidor de software como serviço. Por quê? Porque o Office 365, você comprou uma licença? É da empresa, no caso. Eu uso da empresa. Tudo bem, mas a empresa, ela comprou licença? Sim, comprou licença. Não. Ela paga uma mensalidade pela licença. Ah, sim, isso é verdade. Ela não comprou aquela vitalícia, ela pagou uma mensalidade. Antigamente, a gente ia lá, comprava o CD que vinha com o número de série, aí você botava lá, né? Aí, às vezes, pirateava, instalava em 5 máquinas, dava aquele ziriguidum, né? Hoje, não. Hoje, eu tenho software como serviço, tá? Então, o que é? O Fernando entra com a conta dele lá, ó, jflmachado, @, entendeu? E aí, a Microsoft sabe que o JFL Machado é um usuário do Office 365. Então, ele pode instalar, ele pode compartilhar com mais 4 pessoas, né? Ele pode compartilhar com a dona Josuela, né? Está lá no escritório dela, pode compartilhar lá com o seu Guilherme, lá, né? Enteado. E cada uma dessas contas, ela pode instalar em até 5 computadores. Então, o seu José Fernando, ele pode instalar no iMac, ele pode instalar no Dell, que é da empresa, e pode instalar no MacBook. Tá? E ainda tem mais 2 dispositivos. Fernando? Uma coisa ali que o Marcos estava falando, caso seja assaltado, né? Isso é ruim também, porque os dados da empresa também não ficam mais no olho dela, né? Porque tu está trabalhando com notebook, uma coisa da empresa, te roubam, vendem para uma pessoa, de repente tem dados de clientes, tem tudo ali, entendeu? Então, esse eu acho que é um dos problemas também, um dos desafios. Mas, também. Guilherme, se bateu num ponto que ele é muito importante, tá? Porque a maneira com que... esse é um risco existente, tá? E é inerente à utilização de um dispositivo móvel. É inerente à existência de informação sensível, que alguém pode entrar na tua empresa, botar o computador embaixo do braço e levar, tá? E aí, o grande desafio do gestor de TI é como é que ele vai elaborar uma política de uso, tá? Como é que ele vai entregar um serviço, uma experiência de uso para o usuário que minimize esse tipo de risco. Tá? Uma das coisas que a gente tem hoje é o uso de cloud, né? Então, eu posso criar minha nuvem privada, o meu usuário está trabalhando no notebook dele e está sincronizando tudo, e a conta do usuário lá, né, os dados eles estão criptografados dentro do HD, e a conta do usuário, ela é com autenticação em 2 fatores, com token, com não sei o quê. Enfim, eu tenho como dificultar o acesso a esses dados, tentar minimizar o impacto de um incidente como esse. Entendeu? Mas isso mais comum em empresas grandes. Pega uma empresa de pequeno, médio porte, não tem todo esse controle, né, professor? Mas aí é uma questão de dar importância ao que é importante. Tá? O que acontece? Tem muita empresa pequena que não sabe, que não tem um gestor de TI que tenha conhecimento desse tipo de coisa, porque não é nada difícil. Você contratar hoje infraestrutura como serviço, entra ali, sei lá, Azure, AWS, ou então a nuvem pública, né? Eu vou, sei lá, vou contratar o serviço do Mega corporativo, vou contratar o serviço do Nextcloud, né? Enfim, eu pago por isso, eu consigo manter a sincronização e eu vou usar o BitLocker, cara, para criptografar meus dados.
né? Não é nada de outro mundo. Tá? Adriano, queria falar alguma coisa? Sim, estava falando como, né, uma mensalidade de serviço, e estava falando da Amazon, né, em que você comentou do Office 365. Na Amazon, se tu sobe uma instância, né, no Windows, né, você não paga o licenciamento anual do Windows, é mensal, é incluso dentro do escopo de Sim, eles, aí é que tá. A Amazon, ela chega para a Microsoft e fala assim, olha, eu tenho um potencial de milhões de usuários. Aí a Microsoft fala assim, não, tudo bem, para cada instância, então eu vou te cobrar uma merreca. Entendeu? É vantajoso para todo mundo. O usuário vai pagar menos por uma licença, porque ela está embutida no serviço. Né? Isso aí você tem a certeza que aquilo que vocês estão pagando para a Amazon, uma parte está cobrindo essa parte de licenciamento do custo de licenciamento do sistema operacional. Tá? Mas a infraestrutura como serviço, ela é algo bastante interessante, mas ela não é a solução mágica para todos os problemas. E é isso que eu preciso dizer para vocês, tá? Vocês precisam fazer uma reflexão e ver quanto custa cada coisa para saber se compensa manter uma infraestrutura em nuvem, né? Contratando um serviço terceirizado, ou se compensa, de repente, investir em infraestrutura própria. Tá? Outra tendência contemporânea é computação quântica e nanotecnologia. Né? Isso aqui, a gente sabe que mais alguns anos vai revolucionar tanto a parte de potencial de processamento dos equipamentos, como de armazenamento. Tá? Então, é uma tendência que os gestores eles precisam estar de olho. Por quê? A partir do momento que a gente tiver no mercado equipamentos com esse tipo de tecnologia, o jogo vai ficar pesado. Tá? Então, você pode ser um early adopter, né? um adotador da tecnologia de ponta, que é arriscado, mas também pode te dar uma capacidade de competição no mercado diferenciada. Tá? Então, esse é o tipo de coisa que o gestor de TI ele precisa levar para a direção da empresa para dizer, olha, a gente tem essa tecnologia aqui que ela está em desenvolvimento e que a hora que sair alguma coisa pode nos dar vantagem frente aos nossos competidores, né? Aos outros players de mercado. Virtualização já virou algo trivial no nosso dia a dia, computação em nuvem também, e tem duas coisas que ainda não estão muito bem disseminadas dentro das empresas. A primeira é a computação verde. O que é a computação verde? Computação verde envolve reciclagem, essas coisas assim? Envolve a utilização de recursos computacionais de maneira sustentável. Essa é a palavra. Né? Então, isso é importante. Eu não sei se vocês já viram, mas os data centers do Google, todos eles têm um sistema de climatização diferenciado, né? E uma boa parte da energia consumida, ela é energia solar. Tá? Então, Oi? Eu fiquei sabendo que os servidores da Amazon tinham um sistema parecido. Uhum. Outra coisa também, tem algumas coisas interessantes, né? Eu não sei se vocês já viram, antigamente, como é que era um CPD ou um data center, né? Qual era a temperatura dentro do data center? O professor está falando, né, dessa parte de computação verde, seria isso, né, o termo? Isso. 5 anos atrás, eu vi uma notícia
da Microsoft sobre que eles estavam, né, largando, não, acho que era na Escócia, né, numa parte da profundeza dos mares Isso. da Escócia. Eles botaram um data center submerso. Imerso, devido à questão de, né, onde o cara vai poupar com a questão, tipo, ar-condicionado, né, a temperatura desse Sim. data center, e daí, ano passado, no iniciozinho do ano passado, se eu não me engano, eles O final do ano tiraram retrasado, eles tiraram os o equipamentos. data center, e o projeto, assim, foi bem aceitado, sabe? Primeiro porque o consumo de energia ele é menor pelo fato de você gastar menos com climatização. Tá? Segundo, pelo fato de eles terem lacrado aquele negócio e colocado, né, submerso, não tinha poeira, não tinha, era um ambiente estéril. Então, a durabilidade dos equipamentos acaba sendo bem maior. Tá? Então, tem algumas vantagens. Só que, claro, o custo de um data center desse... Agora, tem outras coisas que são muito mais simples, mas que são bem engenhosas. Por exemplo, lá em Hortolândia, o Itaú tem um data center bem grande. Tá? Sabe o que eles fizeram? Vocês já viram essa do data center do Itaú? Não, assim não. O data center está a 2 metros de profundidade, ou 3. Eles cavaram um buraco no chão, né, e plantaram um monte de plantinha em cima. Por quê? Por causa da temperatura, da umidade? Por causa da umidade que a planta é. Temperatura, né? Uhum. Mantém a temperatura da estrutura de data center mais baixa. Esse cara tá à frente do tempo, então. Oi? Os caras estão à frente do tempo, hein? Esse cara aí não é de agora, vem do futuro. Mas é uma coisa bem simples. Se vocês imaginarem, eu vou fazer um data center, é um caixote de concreto. Ao invés de eu deixar esse caixote de concreto exposto ao sol, eu enterro ele. Vocês quem mora em prédio que tem garagem subterrânea, não é frio pra caramba? Na garagem? Sim. Então, justamente por quê? Porque não pega sol na estrutura. Aí para melhorar, eu boto as plantinhas em cima. Aí eu só tenho que ter o controle da umidade, né? Sim, mas só que aí você vai fazer uma caixa estanque, bonitinho, entendeu? O exaustor. Não, aí, claro, você tem um sistema de climatização e tal, mas aí você vai botar a chaminé do lado ali, né? Mas em cima você faz um jardim, por quê? Porque as plantas mantêm a temperatura mais baixa ainda. E o próprio calor da estrutura, né? Tá lá, o Adriano botou ali o data center lá do projeto Natic aí, da Microsoft. E às vezes é um negócio idiota. Outra coisa também, qual era a temperatura de climatização de data center há 20 anos atrás? Eu acho que era mais... Acho que era mais gelado, né? Porque, tipo assim, seguindo a lógica, eles fazem o hardware hoje para ser mais gelado possível. Aí eu não sei dizer se os hardwares antigos eram mais quentes ou mais gelados que os atuais. Eu acho que eram mais quentes. Vamos lá. Antigamente se tinha uma crença de que o data center ele tinha que estar climatizado numa temperatura entre 18 e 20 graus. Certo? Então, primeiro porque os equipamentos, eles geravam muito calor, eles consumiam muito a energia. Hoje, os equipamentos, eles consomem menos energia. Por quê? Porque o desempenho, né, dos materiais e o desempenho dos equipamentos, ele é melhor, eu entrego mais com menos consumo de energia. Consequentemente, uma parte dessa energia consumida, que vira calor, a partir do momento que eu consumo menos energia, eu gero menos calor.
Outra também que os equipamentos, eles hoje são mais resistentes a temperaturas. Se vocês pegarem um equipamento qualquer, pega um switch e dá uma olhada no manual que está escrito lá, temperatura de funcionamento, tá? De menos 20 graus até 65 graus. Então, eu não preciso mais que aquele equipamento esteja numa sala a 19 graus, a 18 graus, tá? A temperatura de data center hoje é entre 25 e 28 graus. Então, eu não preciso manter a temperatura muito baixa, eu preciso manter a temperatura não muito alta, entendeu? Tipo, a temperatura ambiente. Exatamente. Tá? Data center deixou de ser o lugar para a gente largar a cerveja antes da festa da empresa. Tá? Que antigamente... Geladeira do TI. Pois é, a geladeira da TI. Pô, deixava lá, ficava geladinho. Hoje não. Hoje o data center é uma sala com uma climatização razoável. Então, a geração de calor ela é menor dos equipamentos e o meu consumo de energia também com o sistema de climatização é menor. Tá? Então, sim? O senhor está falando, né, de temperatura ideal. Já tive cliente que o cara tava com problema no hardware e o problema no hardware dele era porque o cara mantinha o data center com os ar-condicionado nos 17. Sim, ficava frio demais. Gerava muita umidade no ambiente e oxidava o hardware dele. Sim, mas aí é porque não é ar-condicionado de data center, era split normal, né? Não era um data center, né? Era uma empresa no qual... Sim, que os caras fizeram uma salinha para botar os equipamentos. Isso, é uma empresa, não é uma grande corporação, é uma empresa de pequeno porte, né? Sim. Tinha o seu data centerzinho pequeno. E que, na verdade, o que precisava era uma temperatura de 23 graus, 25. Exato. Só para os equipamentos não... E uma outra tendência contemporânea é a computação autônoma. O que vocês entendem como computação autônoma? Automatização de processos? Computação autônoma. Autônoma, tipo, se eu preciso de mais recursos, se tiver recurso disponível, ele vai ser disponibilizado. Um exemplo, sei lá, não seria eu acho que seria, entraria no contexto de autoscaling, acho que seria, né? Entra no contexto de inteligência artificial. A entrega da infraestrutura, como você está colocando, ela é uma consequência. Eu posso pensar em computação autônoma, dimensionamento automático, de entrega automática de recurso, entendeu? Mas eu tenho que ter um sistema de gerenciamento. Tá? E aí é que entram as inovações. Tá? Eu tenho o próprio carro autônomo, ele é uma consequência disso, tá certo? Então, essa é uma tendência contemporânea na gestão de TI. Então, essas coisas a gente precisa ter em mente quando a infraestrutura. Por quê? Porque eu preciso adequar a minha infraestrutura para entregar ou para receber esse tipo de serviço, né? Eu tenho que fazer com que esse serviço ele seja consumido pelo meu usuário final, ou seja ele interno ou externo, né? E eu também tenho que saber como é que eu vou gerenciar essa bagaça toda. Então, por isso essa nossa discussão. Beleza? Bom, um pouco de cloud, né? Todo mundo tem tranquilidade com esse conceito de cloud computing. O que é a cloud para vocês? O que é computação em nuvem? Acredito que seja, assim, em poucas palavras, um ambiente onde a gente vai deixar alguma aplicação, algum tipo de solução, né,
onde ele vai ter uma alta disponibilidade desse tipo de serviço, né, e uma praticidade de manutenção. É isso aí, terceirizar a infraestrutura, né? Como é que é? Desculpa. É isso aí mesmo que o Adriano falou, terceirizar a infraestrutura. Vamos lá, eu vou um pouco além, eu não diria que é terceirizar, né? Mas eu acho que o formato que você vai entregar o serviço, ele é diferente. Porque a infraestrutura na rede para ter um acesso mais fácil por outros dispositivos. É simples também. Eu acho que dentro do que você colocou aí, Pedro, eu acho que a palavra-chave é simples, tá? Por que cloud? Por que chama computação em nuvem? Vocês já se perguntaram? Acho que é porque ela está fora do... Espera aí, um de cada vez. Pode falar, Pedro, pode falar. Não, pode falar tudo, pode falar. Tá, vai lá então. Eu acho que é nuvem porque ele sai do ambiente local, né? Porque quando a gente acessa o cloud, a gente está saindo da nossa intranet para acessar um recurso externo. Então, nisso que eu estou falando, né, também se baseia como se a internet inteira fosse cloud, porque eu acesso, por exemplo, eu acessar aqui o site do Aula, eu não preciso estar dentro da rede da Ubra, sabe? Porque não é um recurso local, ele é um recurso que, para mim, na minha concepção, ele está em nuvem. Eu acho, é isso que eu penso. Marcos, eu acho que você foi muito feliz na sua colocação, tá? Porque da onde vem o conceito de cloud? Quando a gente desenha um diagrama de rede, toda aquela rede que não é conhecida, que não tem topologia conhecida, a gente representa como uma nuvem, né? Eu não sei se vocês já viram um diagrama desses desenhados, né? Então, normalmente eu coloco lá, o meu servidor aqui, estações de trabalho, switch, aí coloco um roteador e uma nuvenzinha. Essa nuvem é uma rede não conhecida, né? Por isso que chama-se cloud. Por quê? Porque eu estou disponibilizando uma aplicação, eu estou disponibilizando uma plataforma, eu estou disponibilizando infraestrutura, né, em uma rede desconhecida, com uma topologia desconhecida. Então, isso que você colocou é exatamente o Aula, né, do ponto de vista de vocês, ele é uma aplicação em nuvem. Vocês sabem o que está por trás do Aula? A única coisa que dá para saber é se ele está lento ou não. Não, outra coisa também que é legal é que a gente sabe que ele tem um LDAP no sistema local dele, né? Porque a gente acessa com a conta do Google. É o que dá para saber, assim, olhando, né? Mas toda a infraestrutura que tem atrás do site não dá para saber nada. Né? Então, aí a pergunta que eu faço para vocês o Hotmail de 1998, ele é um serviço em cloud? Não é, não. Por que não? Olha, de 1900 e quanto? 1998. É que assim, ó, eu acho que o serviço Exchange, inicialmente ele era local, né? Aí hoje a gente usa o Exchange Cloud, né? Que chama de Exchange Online. Deixa eu te fazer uma pergunta, vamos lá, vou mudar. Em 1998 já existia o Hotmail, não tinha? Sim, acho que existia o protocolo da Microsoft. Não, o Hotmail, o site com o webmail lá. Tá, eu não estava vivo ainda, mas eu vou dizer que existia. Eu estou fazendo uma afirmação. Tá, beleza. Existia, tá? Porque eu usava. E uso até hoje. Isso era um serviço em cloud? Sim. Eu acho que sim, né? Porque acho que sim também. Então, o conceito de cloud, ele é um conceito novo? Não.
enquanto percepção de nuvem, né, o conceito ele é novo, mas ele é baseado numa experiência, ele é baseado em algo que já existe há bastante tempo. Né? Descobriu-se a roda e se deu um nome diferente. Né? Só isso. Só que, claro, isso de uma maneira tosca, né? Eu tô colocando a coisa de uma maneira tosca. Por quê? Quando a gente pensa em infraestrutura em nuvem, quer dizer, então, que eu tô pegando toda aquela parafernália, toda aquela topologia, né, necessária para uma determinada aplicação e estou transformando isso só num ponto de acesso, entendeu? Eu entrego toda a minha aplicação, toda a plataforma para o meu usuário final através só de um link de acesso. Né? Hoje, vocês têm aí o Aula. O Aula é uma plataforma de aprendizado que vocês simplesmente vão lá e tem um ponto de acesso. E vocês têm uma conta do Google, onde vocês têm o Google Drive, vocês têm o Gmail, vocês têm o Google Docs, né? Vocês têm o Google Forms, tem o Classroom, tem o Google Meet, tem uma série de outras aplicações que, na verdade, a gente utiliza. Eu não preciso instalar nada na minha máquina. Ela é um ponto de acesso. Ela é só um link que eu entro no meu navegador e eu tenho uma infraestrutura lá, uma série de aplicações, né, servidores, serviços rodando para me entregar a experiência de uso. Então, a nuvem é isso. É um serviço em nuvem, é um serviço que ele é acessível só por um link, né? Eu não preciso me preocupar com o que tem atrás. E quando a gente fala de infraestrutura em nuvem, quer dizer que, né, ao invés de eu, gestor de TI, comprar o servidor de aplicação, comprar o servidor de base de dados, comprar o switch, comprar não sei o quê, comprar o storage, montar aquele Frankenstein, me preocupar com ar-condicionado, me preocupar com colocar 2 no-breaks, com linha de alimentação X e Y, eu simplesmente entro lá, aws.amazon.com, certo? E digo assim, preciso de um servidor que tenha essas características porque eu preciso colocar uma aplicação lá. Então, eu deixei de ter a minha infraestrutura numa topologia conhecida para ter a minha infraestrutura numa topologia desconhecida, ou seja, na nuvem, lá na rede, lá fora. Tá? Então, o conceito de nuvem é esse. E aí, quando a gente fala eu tenho 2 tipos de nuvem, né? A minha nuvem pública, onde o serviço ele é terceirizado, né? Eu entro numa Amazon ou numa Azure da vida e eu simplesmente crio o meu serviço, ou eu posso criar a minha nuvem privada, né? Onde, sim, aí eu sei da minha infraestrutura, eu monto toda aquela parafernália, mas eu entrego para o meu consumidor, de repente o meu desenvolvedor, né, o meu time de aplicação, eu vou entregar isso no mesmo formato que eu entregaria, que eu receberia se fosse numa nuvem pública. Tá? Então, por isso. Diga, Juan. Boa noite, está me escutando aí, senhor? Sim. Um serviço tipo, eu como consumidor, tipo a Netflix, ela pode ser considerada um serviço de cloud, né? Porque eu estou assinando um serviço e eu estou recebendo o conteúdo, sem ele ser baixado. É que aí você está assinando o serviço de provimento de conteúdo e não de infraestrutura. Ah, tá, entendi. Entendeu? É que eu criei essa dúvida agora. Não. A partir do momento que eu tenho dados, ou eu tenho aplicação e eu quero armazenar lá, isso é infraestrutura como serviço, isso é cloud. Mas a partir do momento que eu sou consumidor, eu sou um consumidor passivo, né, eu estou contratando só um serviço. Não, eu entendi. Mas... Tá? Então, armazenamento em cloud. Eu tenho meu Google Drive, eu tenho um monte de arquivos, né, eu tenho as minhas aulas da Ubra, eu coloco no Google Drive. São arquivos meus, que eu produzi. Não, sim, agora entendi, senhor. Obrigado. Entendeu?
Agora, claro, do ponto de vista da Netflix, eles contratam um serviço de um CDN em cloud, né? Aí tem a Akamai, tem um monte de empresas que locam, né, que proveem o serviço do Netflix. O Netflix diz assim, ó, Akamai, eu preciso entregar lá para Porto Alegre. A Akamai vai ver, ó, eu tenho um data center em São Paulo, que a latência até Porto Alegre é 8 milissegundos. Vai falar, beleza, então... e tem fluxo para entregar na região, no Rio Grande do Sul? Tem um link da Embratel lá, de não sei quantos terabits lá. Não, beleza, então a gente vai entregar. Então, a Akamai tem um data center lá em São Paulo, que uma parte do conteúdo da Netflix ele vai ficar armazenado ali, ele vai ficar replicado ali. Para quê? Para que a entrega ela seja feita o mais próximo do meu consumidor. Tá? Então, voltando aqui para a nossa infraestrutura de nuvem. Quando a gente fala de cloud, a gente fala da entrega de recurso virtualizado oferecido como serviço, né? Então, eu tenho um negócio que a gente chama de autosserviço sob demanda. Se eu precisar de um novo servidor, eu vou lá, clique, e eu tenho um novo serviço, né? Eu tenho o que a gente chama de acesso ubíquo à rede, então não importa de onde eu esteja, eu consigo acessar esses recursos, eu consigo agrupar os recursos independente da localização física deles, né? Eu consigo redimensionar a minha infraestrutura, né, seja em volume, seja em capacidade de processamento, usando uma infraestrutura em cloud. Eu tenho como medir a quantidade do meu serviço, seja em capacidade, quantidade de dados armazenados, na capacidade ou então em dados processados durante um período de tempo, né? E eu tenho esses 3 caras aqui, que é o infraestrutura como serviço, IaaS, o plataforma como serviço, que é o PaaS, e o SaaS, que é o Software as a Service, né? Que é o software como serviço. Então, dependendo do tipo de entrega ou do que eu estou entregando, eu tenho um enfoque diferente. O que é infraestrutura como serviço? Tá? Entrei na Amazon, eu preciso de um servidor Linux com Apache, com MariaDB, que eu vou instalar uma aplicação. Beleza. Então, isso é infraestrutura. Isso é um servidor que eu posso colocar uma aplicação. Tá? O que é a plataforma como serviço? Eu preciso, por exemplo, de deixa eu ver. Opa. O que é o plataforma como serviço? É um pouco mais do que a infraestrutura. Por exemplo, eu tenho lá um servidor de aplicação que usa um determinado framework, né? Node.js, entendeu? Então, eu entrego essa plataforma, né? Completa, não só a infraestrutura, mas também aplicações que elas são correlacionadas para apoiar, suportar a minha aplicação. E o software como serviço, que a gente falou agora, que eu passo a contratar o software como serviço. Uma pergunta, vocês acham que o Steam é o quê? Qual é o formato do Steam para vocês? Eu não sei, é porque, tipo assim, por exemplo, nós, né, não pagamos mensalidades da Steam, nós compramos jogos nela. Então, eu não sei se ela chega a ser um software como um serviço. Ela é uma loja de aplicativos, como a Microsoft Store, como a Play Store, como qualquer outra ferramenta. Eu não sei disso. Aí é que tá. Depende. Porque o Steam eu posso ver ela como uma plataforma como serviço. Entendeu? Eu não pago pela plataforma, mas eu tenho uma plataforma de entrega, né, de logística de software
que é um serviço, entendeu? Porque quando você compra, ele não vai pegar um CD, botar no correio e mandar para sua casa. Você tem um software que ele identifica que você fez a aquisição de uma licença e ele simplesmente te disponibiliza isso. Quer instalar nessa máquina aqui? Quero. Pum. Ele baixa de um sistema de entrega de conteúdo e instala na sua máquina. Então, desse ponto de vista, ele é um ambiente, ela é uma plataforma como serviço, tá? Mas assim como tem jogos que é one time pay, eu pago uma vez só e ele me entrega, eu tenho jogos que não são bem assim. Entendi, tipo o World of Warcraft na Battle.net seria, né, que paga mensalidade. Exatamente. Entenderam a malandragem? Xbox Game Pass, PSN Plus, aham. Uhum. Então é isso. É um serviço em cloud que pode te oferecer experiências diferentes. Entenderam? Então é muito louco isso, se a gente começar a discutir. E todos esses serviços, eles podem ser oferecidos de uma forma pública ou privada. Ou eu posso ter o meu próprio serviço de cloud, eu quero montar o meu cloud. Estamos, né? Com um projeto lá de acabar com o AD e com um compartilhamento de rede. Então, o que é? Nextcloud, LDAP para fazer a autenticação, né? Eu tenho lá é tudo containerizado, eu tenho um storage lá com 280 tera de armazenamento, né? E como é que eu vou entregar o serviço para o usuário agora? Ele vai fazer login lá na máquina, né? Como fazia no AD, e aí eu vou mapear uma unidade de rede? Não. O cara vai instalar lá o cliente do Nextcloud e ele vai fazer a sincronização dos arquivos lá com a nuvem. E ponto. Entendeu? A infraestrutura é de quem? É minha. Eu não estou pagando para ninguém. Tá? Mas eu estou oferecendo a experiência de cloud para o meu usuário. Ele não precisa mais saber que eu tenho um servidor de autenticação. Ele só precisa instalar um programinha que faz a sincronização dos arquivos dele com alguma coisa que ele acha que pode ser que esteja dentro lá da superintendência lá da PRF. Tá? Ou então, sim, eu posso ter lá o OneDrive, que aí é uma nuvem pública. Tá? É uma empresa que fornece o serviço, que é um serviço público, qualquer um pode chegar lá e contratar, fica lá, não sei aonde, né? Mas está sob responsabilidade da Microsoft. Tá? Então, entenderam essa percepção? Tá? Então, o que a gente vai ter dentro desses... dentro da minha nuvem? Todo esse monte de coisa aqui. Quando a gente falar de serviço de plataforma, a gente tem armazenamento, a gente tem rede, a gente tem gerenciamento de identidade, né? A parte de autenticação, né? Servidores de conteúdo. Nextcloud é um negócio legal. Serviço de aplicação, né? Gestão de conteúdo, software corporativo, ambientes de colaboração, gestão de processo. Isso aqui são plataformas, né? E a parte de infraestrutura, de software, né? E a parte de serviço de infraestrutura é gestão de recurso computacional, né? Processamento, gerenciamento de rede, gestão de armazenamento. Né? Então, tudo isso aqui compõe os meus serviços em cloud, que eu vou, enquanto gestor de infraestrutura de TI, pensar em como gerenciar e em como entregar. Beleza? Bom, pessoal, dúvida em relação a isso aqui, tá? Eu não sei se eu consegui atingir o nosso objetivo com vocês, que era compreender o que a gente considera como hardware para a gestão de infraestrutura de TI. E o que nós precisamos pensar a respeito, quais são as abordagens que a gente precisa ter em cima desses itens.
foi isso aí para vocês? Ué, eu gostei, dá pra pegar bem a ideia de do que é cloud, aonde que pega, né, a gerência também de gerência de TI no que diz respeito ali a aqueles assuntos anteriores que a gente tratou, né, em geral. Vocês veem que tem uma série de coisas que, se a gente começar a discutir, talvez no dia a dia a gente não se dê conta, mas o próprio formato, como o Pedro estava colocando lá, como é que eu vou disponibilizar o meu hardware, como é que eu vou entregar para o meu funcionário para ele usar isso para trabalhar, né? Quais são as políticas que eu tenho que pensar? E isso é uma coisa bem interessante, beleza? Pessoal, eu deixei o seguinte, ó. Eu deixei essa atividade para vocês aqui, bem? São 3 perguntinhas, elas já estão disponibilizadas no aula lá para vocês, tá certo? Para vocês responderem direto. E prazo até amanhã. Ô, Zó, por que não deixa um prazo sempre de uma aula para um dia antes da outra, em vez de deixar de um dia para o outro? Ah, verdade, senhor. Não digo assim, eu sei que ainda teria tempo ainda para responder, eu sei de tudo, mas a gente tem final de semana que é melhor para fazer. Porque o objetivo, verdade. mas o objetivo é justamente que vocês aproveitem essa 1 hora de aula para fazer isso. São 3 perguntinhas. Porque, vamos lá, dentro do plano, se vocês pegarem o plano de aula lá, tá, vocês vão ver o seguinte, a parte de explanação, ela é em torno de 2 horas e 1 hora para desenvolvimento de atividade de fixação. Isso a gente sabe. Isso a gente sabe. Mas deixar uma aula para outra. Não de uma aula para outra. Sim, até um dia antes. Isso tem. Qual é a palavra que usa? Bom senso. Mas vem cá, vocês precisam de 1 semana para escrever 3 coisinhas? Não, senhor, eu tô falando em geral, tô falando em trabalhos gerais, todo tipo de trabalho. Não só esse trabalho ou o trabalho anterior. Não, mas aí é que tá. Tem coisas que são atividades de fixação e há outras que são trabalho. Quando o trabalho é mais cabeludo e que é algo que vocês precisam de tempo para poder decantar o conhecimento, vocês vão ter tempo. Aí em 2 horas se reúne, faz e apresenta, quando é mais cabeludo. 06! Para que é legal, cara, é legal. Vocês se viram bem aí. Professor, deixa eu te perguntar, é nessa cadeira que o senhor vai falar um pouco virtualização, que a gente tem que trazer ou em outra cadeira? Como assim? Teve uma vez que o senhor estava comentando que ia trazer para os alunos, não sei de que cadeira. Eu sei que eu não estava cursando a cadeira, o senhor comentou que ia trazer o virtualizador, um virtualizador open source para apresentar, ou alguma coisa assim. Eu não me recordo agora. Quando a gente estava com aula presencial, a ideia era, nessa disciplina de gerência, a gente montar um laboratório. Mas, como mudou tudo, a gente acabou só fazendo a apresentação, né? Uma das aulas para ver a gente vai falar de produtos, né? De coisas que a gente pode utilizar na gerenciamento de infraestrutura de TI. E os virtualizadores. Aí eu me lembro que no semestre passado, retrasado, a gente falou de Proxmox, de XCP, de VMware e de um monte de coisa. Mas por quê? Não, só por curiosidade mesmo. Se isso ia ser abordado, ou por questão, né? Sim. Não, superficialmente, né? Enquanto a aplicação é passível de ser utilizada, para que vocês conheçam algumas das soluções de mercado. Entendo. Beleza? Beleza. Então tá, pessoal. É o que eu tenho para hoje para vocês. Mais alguma coisa? Quem é que quer fazer alguma colocação?
Mas isso. Boa noite aí, senhor. Falou. É isso? Então tá. Pessoal, uma boa noite para vocês, bom descanso e até amanhã. Boa noite, senhor.